Então, o tema dessa aula, desse vídeo, é a primeira lei de Ohm, e tem também o objetivo de aprofundar e de trazer para vocês uma discussão acerca do que são resistores. Depois dessa discussão, a gente vai abordar um pouco a primeira lei de Ohm, tá bom? Então, o tema da aula são resistores ôhmicos. A avaliação, ela obedece 3 critérios. A avaliação da atividade que vocês vão fazer posterior ao vídeo, que é a responsabilidade individual, a habilidade social, cumprir com o prazo, entregar a atividade no prazo e o programa, tá bom? Então, a pontuação total da atividade essa que vai estar no Google Sala de Aula, é 1 ponto, tá bom? Então, o que são resistores? Resistores são dispositivos elétricos, são equipamentos elétricos que eles têm a função em um circuito elétrico de converter energia elétrica em energia térmica. Nós chamamos esse efeito de conversão da energia elétrica em energia térmica de efeito Joule, tá bom? Então, os resistores, eles apresentam uma grandeza, uma propriedade elétrica chamada de resistência elétrica muito elevada. Então, a resistência elétrica, ela está presente em todos os equipamentos elétricos. Todos, sem exceção, têm resistência elétrica. O celular, o computador, o ventilador, qualquer equipamento elétrico que você conecte a uma fonte de tensão, ele, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele vai aquecer. Esse aquecimento é em virtude da resistência que seu circuito interno ele possui, tá? No caso do celular, as placas e conexões e tudo mais, tá bom? Então, a resistência elétrica ela é uma propriedade elétrica presente em todo e qualquer equipamento elétrico, tá? Não importa, em todo e qualquer equipamento elétrico, e ela é mais acentuada, mais intensa nos resistores, porque qual é a função de um resistor? Converter a energia elétrica em energia térmica. Então, ele trabalha apenas para isso, tá? Pega a energia elétrica e converte em energia térmica. Nós temos vários outros equipamentos elétricos que transformam a energia elétrica em outros tipos de energia, não exclusivamente em térmica, como é o caso dos resistores, tá bom? Ok. Então, os resistores, eles são representados em um circuito elétrico pelo seguinte símbolo. Então, quando vocês virem por aí no livro essa simbologia, tá bom? Vocês vão lembrar que isso aqui é um resistor elétrico. Normalmente a gente costuma colocar a letra R aqui em cima para representar a resistência elétrica. Usa-se também por aí, não com tanta frequência, esse símbolo, tá? Então, se por acaso vocês encontrarem nos livros de vocês, esse símbolo trata-se de um resistor. Novamente a gente coloca a letra R aqui em cima, tá bom? Então, resistência elétrica, a gente usa a letra R maiúscula para representar, e no sistema internacional, em homenagem ao alemão Georg Siemens Ohm, ela recebe a unidade de medida Ohm, tá? Que é a letra grega ômega, tá bom? Mas a gente vai ler aqui Ohm, em homenagem ao autor da primeira lei, ou da lei que nós vamos estudar, tá bom? Ok. Definição de resistência elétrica, a definição matemática, ela é bem simples. Então, imagine um resistor qualquer, um chuveiro, um ferro elétrico, um secador de cabelo, uma prancha. Esse resistor, cuja resistência é R, ele vai ser ligado a uma fonte de tensão, tá? Então, esse é o símbolo para uma fonte de tensão, uma pilha, por exemplo. Bom, potencial maior, polo positivo, potencial menor, polo negativo, tá? Vamos usar o sentido convencional da corrente. Então, o circuito fechado, nós vamos ter uma corrente circulando entre os terminais do gerador de intensidade I, em virtude de uma tensão aplicada ao resistor. Então,
essa tensão fornecida ao resistor, ela vai fazer com que uma corrente de intensidade I qualquer percorra esse resistor. Então, nós vamos definir a resistência elétrica como sendo a tensão aplicada ao resistor ou qualquer equipamento elétrico dividido pela corrente. Então, essa é a definição de resistência elétrica, né? Em outras palavras, seria ou é a tensão necessária para gerar, né, para fazer circular no interior do resistor uma corrente de 1 ampere. Então, quando eu digo que a resistência é de 5 ohms, eu estou dizendo que essa resistência é de 5 volts por ampere. Então, uma corrente de 1 ampere para percorrer esse resistor, ela necessita de uma tensão de 5 volts, tá bom? Então, se eu quero que uma corrente de 1 ampere passe por um resistor qualquer, e a resistência desse resistor é 5 ohms, então eu vou precisar fornecer uma tensão de 5 volts para o referido resistor, tá bom? Então, esse é o símbolozinho de um circuito elétrico mais simples que vocês podem encontrar por aí. Uma fonte de tensão, nosso gerador, tá? Uma tensão ou diferença de potencial DDP, tá? Tensão. Os elementos que fazem a conexão do gerador com o resistor, que são os fios, os condutores, e uma carga, né? No caso aqui, uma resistência, um resistor, tá? Ok, então vamos lá. Então, o que seria um resistor ôhmico, voltando aqui para o tema da aula? Resistor ôhmico é um equipamento que converte a energia elétrica em energia térmica, porém ele tem uma propriedade. A resistência elétrica dele ela é constante, ou seja, em um resistor ôhmico, a tensão e a corrente elétrica elas são grandezas diretamente proporcionais. Se eu elevo a tensão, eu elevo a corrente na mesma proporção. Tá? Então, resistores ôhmicos são resistores que, sob determinadas condições, por exemplo, a temperatura constante, eles vão possuir resistência constante. Tá? E sendo ôhmicos, eles vão obedecer o que nós chamamos de primeira lei de Ohm. Certo? Então, resistores ôhmicos são resistores cuja resistência é constante, resistores que obedecem à primeira lei de Ohm. Tá? Então, o que seria a primeira lei de Ohm em termos matemáticos? Nós temos que resistência é a tensão dividida pela corrente. Tá bom? Então, a primeira lei de Ohm em termos matemáticos é tensão igual a resistência vezes corrente. Tá? Mas não basta entender só esse aspecto. Então, quando eu olho para isso aqui, deve me vir à mente que eu estou falando de um resistor ôhmico, cuja resistência é constante. E também estou falando de um elemento para o qual a corrente ela é diretamente proporcional à tensão. Como assim? Se a tensão aumenta, se U aumenta, corrente também aumenta. Certo? Se a tensão diminui, I também diminui, ou seja, a corrente também diminui, na mesma proporção. Certo? Por que na mesma proporção? Porque a resistência é constante. Tá? Então, isso aqui nós conhecemos como sendo a primeira lei de Ohm. Tá? Então, como é que Ohm fez para chegar a essa sua primeira lei? Então, ele pegou vários equipamentos, vários elementos, vários condutores e foi analisar no laboratório. Então, imagina que ele está trabalhando com um resistor qualquer, certo? E ele, estudando esse resistor, ele aplica várias tensões a esse resistor. Vou construir aqui uma tabelinha, tá? Nessa tabelinha, eu vou colocar aqui a tensão U em volts e a corrente I em amperes. Tá? Então,
nesta tabelinha eu vou ter algumas tensões e algumas correntes. Então, o que eu tenho aqui? 10 volts, 2 amperes. 20 volts, 4 amperes. 30 volts, 6 amperes. 40 volts, 8 amperes. Estou só usando esses valores para vocês entenderem o que eu quero dizer com corrente e tensão diretamente proporcional, tá bom? E com resistência constante, tá? Então, o que a gente observa? Se nós pegarmos esses dois valores para a tensão, a gente vai ver que da tensão de 10 volts para a tensão de 20 volts, o aumento foi o dobro. A tensão dobrou daqui para cá. Quando a gente olha a corrente, ela também dobrou. Percebe? Se nós pegarmos 10 volts e 30 volts, a gente vai ver que a tensão dobrou, triplicou. Se a gente olhar a corrente, a gente observa que ela também triplicou. Se nós pegarmos a tensão e observarmos a tensão inicial, 10 volts, e a tensão final, 40 volts, a gente percebe que ela quadruplicou. Ao passo que a corrente também obedece à mesma proporção. Então, voltando aqui, porque acabou que não pegou ali na filmagem. Entre esses dois valores, a tensão ela duplica. A corrente também. Entre esses dois valores, a tensão ela triplica. A corrente também. E, por último, entre esses dois valores, 10 e 40 volts, a tensão ela quadruplica e a corrente também. Então, o que nós temos aqui? Se nós pegarmos a definição de resistência, resistência elétrica é a tensão dividido pela corrente, e fizermos o cálculo da resistência para esses primeiros dois valores, nós vamos encontrar, vou chamar de R1, que R1 vai ser o 1 dividido por 1, ou seja, 10 volts dividido por 2 amperes, então R1 é igual a 5 volts por ampere, é 1, né? R2, ou resistência 2, seria a tensão 2 dividido pela corrente 2, vai ser dada por quem? Por tensão 2, 20 volts, dividido por 4 amperes. Então, nós vamos ter que a resistência 2 é 5 ohms. Se eu fizer o cálculo para tensão 3, corrente 3, 5 ohms. O cálculo para tensão 4, corrente 4, 5 ohms. Então, qual é a conclusão que eu chego? Resistência 1 é igual a resistência 2, que é igual a resistência 3, que é igual a resistência 4, que é igual a resistência N, uma resistência N qualquer, sendo o N e N qualquer. Então, a gente chega à conclusão que a resistência, nesse caso, ela é constante. Então, aqui eu estou tratando de um resistor ôhmico que obedece à primeira lei de Ohm. Tá bom? Eu poderia, a partir desses valores que eu tenho aqui, construir um gráficozinho. Poderia pegar aqui essas tensões e essas correntes que eu usei agora há pouco e construir um gráfico, tá? Normalmente a gente põe a tensão na vertical, eixo das ordenadas, e a corrente e no eixo das abscissas, tá bom? Então eu tenho aqui, se a tensão é 0, não tem corrente, estou nesse ponto aqui, né? Então, com uma tensão de 10 volts, a corrente foi 2 amperes. Uma tensão de 20 volts, a corrente foi de 4 amperes. Para uma tensão de 30 volts, 6 amperes. E uma tensão de 40 volts, 8 amperes. Então, a gente tem o gráfico de um resistor ôhmico. Ele é uma reta inclinada em relação aos eixos da tensão e da corrente.
tá? Então, o coeficiente angular dessa reta, a tangente desse ângulo aqui, se você for calcular a tangente de alfa, é a resistência do resistor, ou seja, a tensão dividido pela corrente. Tangente do ângulo alfa, nesse caso, é a tensão U dividido pela corrente I. Mas tensão dividido pela corrente, nós chamamos isso de resistência, tá bom? Então, no resistor ôhmico, o gráfico da tensão versus corrente, de U versus I, né? Tensão versus corrente, é uma reta inclinada em relação aos eixos coordenados, tá bom? E a propriedade desse gráfico é a tangente desse ângulo é numericamente igual à resistência, tá? Então, veja que a tensão ela é proporcional à corrente, ou a corrente é diretamente proporcional à tensão. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui uns exemplos. Então, um resistor de resistência, um resistor de resistência R qualquer, é submetido a uma tensão de 30 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade amperes. Então, calcule a resistência elétrica desse resistor. Ok. Como ele disse que é um resistor qualquer, resistência R, não é um resistor ôhmico, então vamos fazer o seguinte. Então, a tensão aplicada foram 30 volts, foi de 30 volts. A corrente que foi estabelecida nesse resistor, que percorre esse resistor, é de 5 amperes. Então, qual é a resistência desse resistor? Bom, então, o desenho que representa essa situação é esse aqui, ó. Tá bom? Uma corrente de 5 amperes percorre um resistor de resistência R após este ser submetido a uma tensão de 30 volts. Então, qual vai ser a resistência desse resistor? Pela definição de resistência, certo? Ok, então 30 volts dividido por 5 amperes, isso vai me dar uma resistência de 6 volts por ampere, 6 ohms. Tranquilo. Ok, então vamos lá. Ok, exemplo 2. Considere o gráfico abaixo e calcule a resistência elétrica do resistor que representado lá no gráfico. Então, o gráfico seria mais ou menos assim. Vamos pensar aqui num gráficozinho pequenininho para não ficar muito grande o vídeo. Tempo, não. A corrente, tensão em volts, tensão nula, corrente nula, tensão zero, corrente zero. Então, vamos pegar aqui 50 volts e uma corrente aqui de 10 amperes, 100 volts, dobrou, né? Então, se a
Se a tensão dobrou, o que acontece com a corrente? Dobra também. 150 volts, a tensão triplica, a corrente o quê? Triplica também, então vai para 30. Arreta isso. Eita, como ficou torto. Então não é para ficar. Melhorou um pouquinho. É mais ou menos isso. Então, esse é um resistor. O gráfico da tensão dessas correntes é uma reta. Então, esse é um resistor ôhmico. Tá? Obedece à primeira lei de Ohm. Então, para calcular a resistência, ela é constante. Então, eu posso utilizar qualquer um desses pares de valores. 10 e 50, 20, 100, 30 e 150. Então, o que eu sei? Pela primeira lei de Ohm, a corrente e a tensão são diretamente proporcionais. Vamos pegar aqui os maiores. Quando a corrente é 30 amperes, é porque a tensão é 150. Então, ok, 30 amperes. Tranquilo? Então, 150 é igual a 30R, 30 vezes a resistência. 30 vezes a resistência é igual a 150. Logo, eu tenho que 150, eu divido tudo por 30, então 150 dividido por 30, isso vai me dar 5 ohms. Tranquilo? Então, mas se não fosse um resistor ôhmico, se o resistor ele não é ôhmico, a resistência dele não é constante, como é que seria o gráfico dele? O gráfico dele seria alguma coisa desse tipo aqui, ó. Nós teríamos alguma coisa desse tipo. Eita, que negócio torto. Teríamos alguma coisa desse tipo. O gráfico da tensão em volts versus a corrente, ele seria alguma coisa assim. Tá bom? Ou seja, a tensão e a corrente eles não são diretamente proporcionais. E eu posso calcular a resistência de um resistor desse que não é ôhmico? Pode. Usa a definição de resistência. Tá bom? Porém, ele não obedece à primeira lei de Ohm. Então, eu não posso chegar aqui e dizer, mas eu quero calcular a resistência desse resistor. Imagina que eu tenho aqui uma tensão de 20 volts, uma corrente aqui de 4 amperes, mais uma tensão aqui de 30 volts, uma corrente aqui de 5 amperes, e para finalizar 50 volts e 8 amperes. E eu quero calcular a resistência. Veja que tensão e corrente não são diretamente proporcionais. Tá. Aqui vai dar 5, vou botar esse 10 aqui. Aqui a resistência vai dar 5, aqui ela vai dar 6, aqui ela vai dar 4. Tá bom? Na verdade não deveria dar 4, eu vou botar aqui outro troço aqui para aumentar, está aumentando, né? Então aqui vai dar, deixar o 8 que tá, vai dar 60 dividido por 8, dá um troço aí que eu não sei quanto é que dá. Vocês fazem a conta aí. Tá bom? Então, mas o que eu estou mostrando para vocês aqui? Que a tensão e a corrente, eles não são diretamente proporcionais. Então, para calcular a resistência aqui, eu teria que fazer com o primeiro valor, os dois primeiros, depois aqui com os próximos, tá? Depois aqui com o próximo, usando essa definição aqui, tá? Então você vai ver que vão dar 3 valores diferentes. Não vai ser constante. Tá? Aqui você vai ter 5 ohms, aqui você vai ter 6 ohms e aqui você vai ter 7,5 ohms. Então a resistência não é constante. Logo, esse resistor não obedece à primeira lei de Ohm. Tranquilo? Então, ok. Bons estudos, boas férias forçadas. E eu vou postar a atividade lá no Google Sala de Aula.